Aqui na Legião vocês já sabem como é. Fiquei uma semana sem postar. O que acontece no próximo vídeo? Análise logo de 2 episódios que é pra compensar. Então bora! Bora! Shazukara! O 10º episódio de Stargirl começa com um flashback de 2 anos atrás, que mostra o encontro entre Pat e Bárbara. E apesar de não ser uma cena que esclareça nada, ou mesmo que leve a trama adiante, eu acho que funciona como um respiro, um momento de descontração, um momento de leveza, um momento até mesmo que faz com que a gente se apegue mais a esses personagens antes de voltar para a profundidade da trama dessa semana. E que até mesmo funciona como um contraponto, já que nós acabamos de ver como os personagens se conheceram, nós sabemos como eles ficaram juntos e agora a gente vê a Bárbara mandando o Pat embora de casa. Porque como nós vimos no final do episódio 9, ela se deparou com seu marido e sua filha em frente ao cajado cósmico e quando eles tentam explicar o que está acontecendo, ela fica enfurecida. A Bárbara não consegue acreditar nesse papo de super-herói e culpa o Pat por colocar essas ideias perigosas na cabeça da sua filha. Assim, ele e o Mike vão dormir na sua oficina mecânica. Eu achei muito legal o Mike demonstrar esse companheirismo com seu pai. A cada semana a gente vem comentando como ele foi deixado de lado, e não só pelo roteiro, mas realmente o Pat estava passando muito mais tempo ao lado da Courtney. E por mais que pra série isso faça sentido, afinal de contas a gente tá vendo um seriado da Stargirl e não do Mike, ele ainda é o filho do Pat. E ser deixado de lado é algo que machuca e que ele não entende. Porque a Courtney e o Pat têm segredos pelas suas costas, porque ele não pode saber o que tá acontecendo. Ele não entende, mas ainda assim ele não vai abandonar o seu pai. E isso é muito legal. Não só nesse e no próximo episódio, mas a gente percebe como a paternidade é um tema recorrente nessa primeira temporada. Não só entre Mike e Pat, mas na relação entre Stargirl e Starman, que a gente vai comentar um pouquinho mais na análise do 11º episódio, entre Onda Mental e Henry Jr., Geada e Cameron, Mestre dos Esportes, Tigresa e Artemis, Yolanda e os pais dela. A gente vê como essa primeira temporada foi totalmente construída em volta das relações familiares. E é por isso que desde o começo a gente comenta sobre como Stargirl é uma série tão próxima. Porque por mais que nós tenhamos superpoderes e tramas conspiratórias em Blue Valley, ainda assim, no seu cerne, o seriado apresenta situações que todo mundo consegue se relacionar. E já que mencionamos ele, vamos àquele que dá título ao episódio dessa semana. O Onda Mental Jr. percebe que o seu pai despertou, mas perdeu as memórias dos últimos 10 anos da sua vida. E o que podia ser algo tenso e dramático é, na verdade, a chance de um novo começo para o Henry, mas também vem com algumas revelações. Através de um pesadelo em que o Henry parece reviver os traumas da morte da sua esposa, o Henry Jr. junta as pistas e descobre que a sua mãe não morreu em um acidente como ele imaginava, mas sim foi assassinada. E mais do que isso, ela era irmã do Starman, o que torna ele e a Courtney primos, pelo menos através das informações que eles têm até o momento. Inclusive, essa é uma cena bem divertida em que a Courtney abraça o Henry ao descobrir que eles são família. Olha aí, mais uma vez essa temática sendo trazida pra série. Só que mais do que laços de sangue, os personagens têm uma motivação muito maior. Eles acreditam que o Jordan foi o responsável pela morte do Starman e da mãe do Henry, então a vingança acaba colocando os dois no mesmo caminho. Só que a Sociedade da Justiça não aceita trabalhar ao lado do Henry assim tão fácil. A Yolanda tem uma razão muito justificável, ele foi um dos responsáveis por alterar a sua vida drasticamente. E o Rick, mais uma vez, só quer partir pra porradaria. De novo, é a Beth quem age como a voz da razão e faz com que a equipe aceite a presença do Henry. Aliás, aceite não, tolere. E agora eles têm uma missão bem clara: resgatar o cajado cósmico que decidiu agir por conta própria e acabou sendo capturado pelo Jordan, e resgatar também o próprio Onda Mental, já que o Henry descobre que a Sociedade da Injustiça pretende restaurar as memórias do seu pai através dos experimentos do Dragão Rei. Mas antes da gente entrar nessa sequência final, precisamos falar sobre a Bárbara. Apesar dela não se convencer com a explicação do Pat e da Courtney, toda essa história do Starman
Starman deixou a personagem com uma pulga atrás da orelha, e ela decide fazer uma pesquisa por conta própria, além de tentar entrar em contato com o verdadeiro pai da Courtney. Será que Sam Curtis é realmente um nome falso de Sylvester Pemberton, o Starman? Mas no meio da sua pesquisa, a Bárbara é interrompida pelo Pat, que tenta convencê-la a abandonar tudo isso e deixar Blue Valley de vez. Mas os dois são interrompidos pela família inteira do Jordan que entra no escritório. Eu acho muito engraçado como de repente toda a família do Jordan tá no rolê. E são justamente eles que acabam expondo pra Bárbara que toda essa maluquice de vilões se escondendo na cidade é verdade. E agora ela precisa proteger a família. As coisas prometem ficar ainda mais complexas quando Sam, o pai da Courtney, responde o e-mail da Bárbara. Mas e aí, o Starman fingiu a sua morte? Será que ele perdeu a memória? O que realmente tá acontecendo? Calma que a gente já vai comentar. Mas eu achei maravilhoso que a partir desse episódio a gente percebe como a Amy Smart vai ter muito mais espaço para trabalhar. Ela fazer o papel da mãe burra que não sabe o que tá acontecendo à sua volta é muito fraco para ela. A gente vê como nas cenas mais dramáticas a atriz brilha. Mesmo faltando poucos episódios para acabar essa temporada e a gente sabe que ainda falta muita coisa para ser concluída, eu espero que ela ganhe um pouquinho mais de destaque, porque assim como o Luke Wilson, também é muito bom ver a Amy Smart em ação. Mas agora voltamos para os túneis de Blue Valley enquanto a Sociedade da Justiça tenta encontrar o esconderijo do Dragão Rei. Henry, Yolanda e Courtney encontram um cientista trabalhando na recuperação do Onda Mental, mas eles não conseguem agir escondidos, já que a Cindy, ainda presa numa cela, alerta o seu pai da presença dos invasores. Mais uma cena que traz leveza a um momento tenso. E aí a gente vai para uma sequência tão bonita de se ver, é uma coreografia tão bem executada, e eu acho incrível como Stargirl consegue deixar claro em todos os combates as habilidades de cada um dos personagens. A Yolanda tem um estilo de luta mais ágil e muitas vezes aplica golpes de wrestling, como a gente já tinha comentado naquele confronto entre ela e a Tigresa. A Courtney se move com muita leveza e com muitas acrobacias, e até o Onda Mental Jr., que nós ainda não tínhamos visto em ação, cumpre o seu papel nessa batalha. Depois de se livrar dos capangas e do Dragão Rei, que revela o seu rosto ao melhor estilo Reptile, o grupo consegue resgatar o cajado e o próprio Onda Mental, só que eles chegaram tarde demais e o vilão já recuperou as suas memórias. Enquanto essa parte da equipe tenta escapar, nos túneis, Rick e Beth se deparam com a cela do Solomon Grundy, e por um momento eu achei que o Homem-Hora ia cagar tudo e liberar o monstro nos túneis para deixar a situação ainda mais complicada. A gente comentou da Beth no passado, mas não tem como negar que o Rick é o personagem mais irritante dessa série. Eu não minimizo a perda e a motivação dele. Acho que ele carrega um fardo muito grande e a vingança pela morte dos pais é a mesma justificativa da Courtney e do Henry, por exemplo. O problema é que até o momento ele parece ser o personagem mais raso da Sociedade da Justiça. Ele quer resolver tudo na porrada e quando ele coloca na cabeça que vai partir pra cima, é muito difícil trazer o personagem de volta à razão. Não é à toa que nas últimas semanas ele tá sempre sendo colocado ao lado da Beth, que faz esse contraponto e tenta trazer mais sensatez à cena. É até uma relação interessante de se ver, eles não são complementares, mas esse modo como eles se antagonizam é interessante, mas já deu, né? Já tá na hora do Rick evoluir, pô. Final da temporada aí. Enfim, a Sociedade da Justiça se reúne e agora eles têm um novo desafio pela frente. Afinal de contas, o Onda Mental se lembra de tudo o que aconteceu e é claro que ele sabe que esse grupo é a maior pedra no sapato nos planos da Nova América. A situação fica ainda mais dramática quando o vilão revela ao seu filho que não foi o Jordan quem assassinou a sua mãe. Foi ele mesmo. Ele percebeu que a influência da Mary podia colocar os planos da Sociedade da Injustiça em perigo, e ele mesmo resolveu se livrar disso. É interessante porque enquanto o Henry Jr. vê as fitas diário do seu pai, o Henry diz: Mary está morta, não há mais nenhum pensamento bom. Fica a impressão de que o Jordan assassinou a Mary e aí ele assumiu seu lado vilanesco, já que percebeu que só existe maldade no mundo. Mas não, antes disso ele já tinha aceitado a sua verdadeira índole como vilão e assassinar o grande amor da sua vida era um rito de passagem, um rito de provação. Não é mais que só existe maldade no mundo e que não existem mais pensamentos bons na humanidade no geral, ou mesmo com a influência da Mary. Não há mais pensamentos bons?
na mente do Henry. E isso vem como uma porrada no estômago pro Henry Jr. E olha só que interessante, o Jr. passou pelas mesmas situações que o seu pai. Ele também descobriu seus poderes assassinando uma pessoa. Então, diferente do que muita gente achou que tinha acontecido no final do último episódio, e eu realmente não entendi por que vocês ficaram com essa dúvida, não foi o Onda Mental quem assassinou aquele trambiqueiro, foi o próprio Henry Jr. E por que tinha que ser ele? Porque a série quis mostrar pra gente que ele tinha tudo pra trilhar o mesmo caminho do seu pai. Ele viu as fitas diário e ele foi entendendo junto com seu pai como só existe maldade no mundo. Ele foi vendo aquilo ao seu redor. Ele tinha a influência de um grande vilão. Mas ainda assim, ele não seguiu por aquele caminho. E mais do que isso, ele se sacrificou para salvar a vida de pessoas que vão lutar pela bondade que ainda existe no mundo. De verdade, eu fiquei arrepiado com essa mensagem, porque pode parecer um sacrifício injustificável. O Harry não tem proximidade com todos esses personagens aí para decidir ficar do lado deles e bater de frente com o seu pai, que é um vilão, mas ainda assim é o seu pai. Mas o Henry percebe naquele momento que diante de qualquer situação, diante de qualquer escolha, o seu pai sempre vai escolher o caminho do mal. E como a gente já tinha comentado, o Henry Jr. não quer ser mal. A partir do momento em que ele sabe que a Stargirl ainda acredita que existe bondade no mundo e ele sabe que ela vai lutar pra proteger isso, ele sabe que vale a pena morrer pra salvar a vida dela. Sério, é incrível como Stargirl consegue desenvolver tanto um personagem que a gente começa odiando, que a gente começa criando uma antipatia logo de cara, uma antipatia muito grande e que eu tenho certeza que nesse momento muita gente chorou pela morte de um cara que era o vilão da série. Mas será que morreu mesmo? Se não tem corpo, não tem morte. Brincadeiras à parte, eu realmente acho que o Henry morreu. Existe a possibilidade dele ter criado um campo de força antes de ser esmagado, mas eu não acho que a série vai querer seguir por esse caminho. Acho muito corajoso e, é claro, dá uma significância muito maior se eles assumirem que o Henry morreu e, assim como o Joey, não tocarem mais nesse assunto. Mas a gente tem o Dragão Rei na série, que tem um exército ali de monstros criados basicamente do nada. Ele tem um histórico de experimentos bizarros, então eu não duvido nada que em algum momento o Henry, talvez até o próprio Joey ou William Zarek retornem mais como soldados manipulados da Sociedade da Injustiça. E mesmo que ele retorne dessa maneira, eu acho que ainda assim a gente não perde o impacto que o sacrifício do Henry representou. Até porque isso mostra pra gente como os personagens dessa série não são bidimensionais. Não é preto no branco, tem áreas cinzas. O Henry matou uma pessoa, o Henry estava sim envolvido no vazamento das fotos da Yolanda, mas ele buscou redenção. Até o final ele buscou o perdão. Como a gente fala que queria haver uma redenção pro Jordan, como a gente chegou a acreditar por alguns momentos que poderia haver um novo começo pro Onda Mental. Então trabalhar aspectos humanos dos personagens, como essa série faz, é algo admirável. Até porque a gente tem que lembrar que Stargirl, pelo menos na sua ideia inicial, é um conceito muito mais voltado para os adolescentes. E ver esse nível de maturidade em uma série adolescente, enquanto tem um monte de série por aí que tenta se levar a sério, mas coloca drama atrás de drama, e na hora de entregar uma trama com a qual a gente realmente se importa, falha. E Stargirl faz isso de maneira primorosa. E continua fazendo no 11º episódio. Como a gente comentou, essa questão da família e da paternidade é um dos principais temas dessa primeira temporada. Mas certamente é o 11º episódio que mais aborda essa trama, já que ninguém menos que Sam Curtis, o pai da Courtney, finalmente aparece. Eu achei muito legal como eles conseguiram segurar a atenção de mostrar o rosto do personagem até o último momento. Então a hora em que a Courtney conhece o seu pai é a hora que os espectadores também o conhecem. E aí nós temos a revelação, aliás, algumas pessoas têm a revelação de que a Courtney estava errada e ela não é filha do Starman. Isso é algo que existe nos quadrinhos, é algo que eu trouxe desde as análises dos primeiros episódios e muita gente usava os argumentos da própria Courtney pra dizer que eu tava errado. Ah, mas é óbvio que ela é a filha do Starman. Se não é, então por que o cajado cósmico funciona com ela? Olha essa foto aí, ela tá borrada de propósito e dá pra ver claramente que é a mesma pessoa. Bom, não era. E mesmo eu sabendo
sabendo que ela não era filha do Starman, eu achei sensacional como a série conseguiu construir essa dúvida. Mesmo pra quem já conhecia a história da personagem dos quadrinhos, em alguns momentos realmente dava pra se questionar, será que eles vão alterar isso na série? Mas não, Sam Curtis é apresentado e a Courtney entra em negação. Como assim ela não é a filha do herói? Tudo que ela fez foi acreditando que estava levando o legado do seu pai adiante. Agora ela acredita que não é digna desse poder e que não é capaz de continuar sendo a Stargirl. E isso leva a gente para um clichê, uma situação clássica na jornada de qualquer herói, que é o momento de hesitação antes de atingir o seu ápice. É o momento em que o herói se questiona se realmente é capaz de continuar lutando. Porque até agora a gente vinha falando como chegava a ser irritante a persistência da Courtney. Ela via pessoas morrendo, ela era derrotada, ela enganava a própria mãe, mas ela acreditava que era o destino que a obrigava a seguir adiante. Então, pela primeira vez, nós vemos a Courtney desarmada, e literalmente, porque até o cajado cósmico parou de funcionar, o que ainda reforça essa ideia de que ela não é digna do título de Stargirl. Ainda assim, ela dá uma chance pro Sam e tenta se reaproximar dele. Afinal de contas, mesmo antes de toda essa história do Starman, a Courtney sempre teve uma admiração muito grande pela figura do seu pai. Não à toa ela guarda o presente do Natal em que ele não apareceu até hoje. Mas essa imagem vai sendo destruída conforme ela percebe que ele realmente não se importa com ela. Aliás, pelo contrário, ele ainda pede o colar que ela guardava como uma clara forma de arrancar dinheiro da Courtney. Ele tira dela tudo que ele vê que pode obter vantagem e abandona a Courtney mais uma vez, porque para ele, a sua filha não tem valor. E assim como acontece nos quadrinhos, os laços familiares entre Pat e Courtney são reforçados quando ela percebe que ele tá ali pra ela. Quando a Courtney precisar gritar, desabafar, quando ela precisar de um abraço, de uma mentoria ou de um parceiro na luta ao crime, não é o Sam que vai estar lá, e nem o Starman, é o Pat. Cara, como a gente tem sorte de ter personagens tão bem construídos e atores tão bons nessa série. Porque ver o Luke Wilson indo atrás do Sam pra dizer tudo o que ela deveria ter dito na cara dele e ainda terminar com um socão é muito satisfatório. Só faltou ter pego o cordão de volta, mas eu entendo como ele representava essa fixação, essa âncora que a Courtney ainda tinha no seu pai, e que agora ela não precisa mais disso porque percebeu que tem o Pat. Enquanto isso, o Onda Mental revela ao Geada que recuperou a sua memória, e que Stargirl e Faixa são Courtney e Pat. E olha o que a gente acabou de comentar na análise do 10º episódio. O Jordan fica baqueado quando descobre que a família da Bárbara são os novos integrantes da Sociedade da Justiça. A princípio, pode parecer uma solução fácil. Ah, olha só que conveniente. Eu, como vilão, vou me livrar dos heróis e ainda ganho a mulher que amo. Mas não, ele reluta em concordar com o Geada. E aí a gente percebe como o Henry já tá se tornando uma ameaça maior do que o próprio Geada. E literalmente, porque ele percebe que os seus poderes estão ficando mais fortes depois da morte do seu filho. Mas no final das contas, depois de descobrir que a Bárbara estava realmente fazendo uma pesquisa sobre o Geada, sobre o Starman, o Jordan acaba concordando com o Onda Mental e o momento fica ainda mais sombrio quando ele diz pro vilão não deixar nenhum sobrevivente, já que eles não podem se dar ao luxo de deixar um herdeiro, de deixar alguém para levar esse legado adiante, até mesmo fazendo uma alusão ao que a própria Stargirl pensava que estava acontecendo. Mas eu não sei se isso vai ser o final desse atrito entre os dois. Como a gente também já comentou nas análises dos outros episódios, ainda existe uma tensão muito grande dentro da Sociedade da Injustiça. Ninguém gosta do jogador, eles não acreditam que a violinista é tão competente quanto seu marido. Parece que existe um desconforto na presença do Dragão Rei, já que ele tem que pedir pra sentar na mesa, os outros ficam olhando pra ele desconfiado. Será que também existe uma disputa de poder entre Onda Mental e Geada? A gente percebe como o Henry se entrega aos planos da Sociedade da Injustiça. Ele matou a esposa, ele matou o próprio filho. Será que ele não tá se questionando se o Jordan faria a mesma coisa nessas situações? Será que ele não colocaria o Jordan em uma situação em que ele teria que escolher entre a própria vida e a vida do seu filho para testar as convicções dele?
Bom, agora faltam 2 episódios pro final da primeira temporada e tá quase tudo pronto pro confronto entre Sociedade da Justiça e da Injustiça. Mas é claro que ainda faltava o retorno da nossa heroína, e ele acontece de maneira muito interessante, quase narrado pelo personagem que dá título a esse episódio. A abertura do capítulo mostra pra gente como Sir Justin ainda parece muito perturbado, falando com um fazendeiro ali sobre o sumiço do seu cavalo. Mas o Justin consegue se concentrar para tentar encontrar as respostas que precisa e assim ele chega até o Pat. Inclusive a gente vê ali no panfleto que a oficina do Pat chama Pit Stop e eu só fiquei pensando como ele perdeu a oportunidade incrível de chamar de Pat Stop, mas enfim. Depois de uma situação conturbada em que a mente do Justin mais uma vez prega uma peça nele e ele quase ataca Pat, Rick e Beth, o Cavaleiro Brilhante conta a sua história, não só de como ele se tornou o honrado portador da lendária espada do Rei Arthur Excalibur, mas também de como foi parar em Blue Valley. É claro que da maneira confusa em que a sua mente se encontra, mas ele fala sobre dragões que precisam ser caçados e que ele estava seguindo esse rastro, e é claro que ele está se referindo ao Dragão Rei. A gente já tinha comentado também como nos quadrinhos foi um confronto entre o Cavaleiro Andante, né, entre o Cavaleiro Brilhante e o Dragão Rei, que levou Justin a perder a sua memória e realmente parece que é alguma coisa desse estilo que está sendo adaptada para a série. Só que o interessante é que eles alteraram a origem do Cavaleiro Brilhante, dizendo que o Justin era um simples limpador de estábulos, mas o Rei Arthur reconheceu nele os atributos que o tornariam um grande herói. Ele mesmo proclama essas palavras: heróis podem vir de qualquer lugar. E essa era a lição que a Courtney tinha que aprender. Era isso que ela tinha que colocar na cabeça. O cajado não parou de funcionar porque ele descobriu que a Courtney não era a filha do Starman. Ele já sabia disso. Ele parou de funcionar porque ela deixou de acreditar em si mesma. Lembrem-se das últimas palavras do próprio Starman. Um dia vai surgir alguém digno. O próprio Starman já tinha deixado claro que a Courtney não era a filha dele. Senão ele ia falar: ó, Pat, tem a minha filha aqui, ó, você leva o cajado pra ela e tá tudo resolvido. A Courtney não estava destinada a ser a portadora do cajado cósmico porque era a filha do Starman, mas porque tem um coração bom e nobre. Assim como ele, assim como o Sir Justin, assim como o Pat e a Bárbara, que dão a força necessária para ela perceber que é sim a verdadeira Stargirl. E dessa forma, como eu comentei, a gente viu o ponto mais baixo da personagem, ela hesitando, ela se questionando, e aqui nós vemos o cajado cósmico brilhando de uma maneira que nunca vimos antes, mostrando como ela atingiu um poder imenso e fechando esse episódio com uma proclamação do Sir Justin: a rainha chegou. Na moral, não tenho o que comentar mais. A gente já elogiou efeito, já elogiou narrativa, já elogiou personagem, é ficar chovendo no molhado aqui. Mas eu vou me permitir mais uma rasgação de seda porque a qualidade desses 2 últimos episódios foi impressionante. Além de todos os elementos que nós já comentamos, a fotografia me agradou bastante. Não só na questão de ângulos, de enquadro, mas também colorização. Eu realmente senti que estava assistindo a um filme. E isso é elogiável porque na maioria das séries a gente costuma ter um primeiro e um último episódio muito bem feitos, muito bem produzidos, e por mais que tenha um ou outro momento de ápice durante a temporada, no geral ela tem recursos e efeitos mais contidos. Agora aqui, eu reconheço, a gente já tá no final da temporada, Stargirl é uma série com menos episódios e o orçamento dela também não foi tão baixo assim. Mas sério, tirando Patrulha do Destino, que é outro ponto fora da curva, eu não lembro de outra adaptação dos quadrinhos que tem tantos episódios no auge, em que realmente você não tem o que questionar, não tem o que reclamar. Se eu vou ser chato aqui, eu posso reclamar desse último episódio, a única coisa é que ele carrega o título, né, de Cavaleiro Brilhante, e o Cavaleiro Brilhante fica bem sumido nesse episódio, mas eu ainda entendo que é basicamente como a história dele se reflete na história da Courtney e de praticamente todo herói e de praticamente todo personagem que tem uma redenção, inclusive na do próprio Henry. A gente pode aplicar essa mesma história pro Henry. Heróis podem vir de qualquer lugar, inclusive da família de um vilão, em que estava tudo trilhado para ele se tornar um vilão. Enfim, tô morrendo de ansiedade pra ver a conclusão dessa primeira temporada e torcendo pra que a segunda consiga manter esse mesmo padrão de qualidade, em que ao mesmo tempo em que é eficiente, também é emocionante. Mas essas foram as minhas impressões dos episódios 10 e 11 de Stargirl. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram.
É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Ai. Qual que é o nome? Nossa. Sempre no quá eu travo, né, velho? É isso. Pera aí que o gato tá muito louco.